Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês para o Sábado dos Sonhos uma palavra poderosa. Eu tirei a palavra que o Senhor já tinha me dado há algumas semanas e saiu o livro de Atos, capítulo 9. Amém? E o tema dessa mensagem é: Deus te chamou para salvar. Sim, é um dos propósitos de Deus, amém, nessa terra para o encontro de almas. Amém? Porque o encontro de almas, ele é um encontro que o Senhor já tem dado discernimento no nosso meio, que é o encontro do céu. Ele não pode ser feito por nenhuma estratégia humana. E o que são estratégias humanas que encontramos aí, né, no gospel, na mídia, no mundo, por meio da nossa parentela? Estratégias humanas, estratégias de psicologia, né? Nada contra, porque tem a psicologia saudável, né? Estratégias, né, de sedução, amém? Em que muitas vezes a gente coloca a mão ali, né, e não deixa Deus fazer. Só que Deus, ele ordena a gente esperar e tirar todos os nossos recursos terrenos, né, de beleza, de inteligência humana, tudo aquilo que aparentemente é bom. E o Senhor nos chama para viver aquilo que é dentro. Amém? O bom que está dentro de nós, que é um espírito sábio, um espírito obediente, um espírito, né, de domínio próprio. Amém? Orar a Deus para pedir os 7 espíritos sobre nós. Espírito de sabedoria, de entendimento, de temor, de inteligência, né? Ser feito nova criatura. Porque você sendo nova criatura, Deus vai te usar como instrumento de salvação. Então, Deus te chamou para salvar. Quem está dentro desse campo, né? Esse campo espiritual, a maioria das mulheres, principalmente, vão ser usadas para salvar. Amém? Porque quem se torna discípulos de Cristo é chamado para ser para participar também dos sofrimentos de Cristo. Porque para o nosso caráter ele ser moldável para esse encontro, é necessário passar os processos, e o processo inclui também padecer pelo nome de Jesus. Amém? Então, queridos, não é fácil e não é algo que é vivido por força do braço, somente pela fé no Senhor Jesus. Só que é melhor você estar com Deus, é melhor você viver da vontade de Deus, porque na vontade de Deus ele vai se responsabilizar, diferente dos encontros que vemos aí no mundo, que as pessoas colocam a mão, que usa de estratégia de sedução, de beleza, né? Investem em recursos como estudos, arte da conquista, essas coisas aí, queridos, que um dia, um tempo me influenciou. Só que hoje é somente recursos de palavra, jejum, propósito, oração. Amém? Eu não vejo outro meio. E esperar no Senhor. Então o Senhor, ele tem me queimado aí, né? Pela justiça de Jesus. Eu creio que muitas mulheres aqui também. Então a estratégia é esperar fazer o que Deus manda. Porque a Bíblia fala, né? Como a última ministração que a Silvia falou conosco, que Deus enviará o anjo. Êxodo capítulo 23, verso 20. E testificou com uma palavra que eu já postei aqui no canal. Malaquias capítulo 3, verso 1. Então vamos fechar os olhos sem mais delongas e apresentar essa ministração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, operar em nós, Pai, a justiça do alto, Pai. A justiça em nossos ventres, ó Pai, para que possamos gerar, Pai, aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, Pai. Gerar a promessa, Pai. Gerar, ó Pai, os filhos, ó Pai. Gerar a esperança, Pai. Ó Deus, produz em nós, Pai, esse peso de glória. O Senhor nos chamou, Pai, numa geração tão pervertida, numa geração, Pai, que as pessoas têm se deixado levar por doutrinas de homens, ó Pai, por conselhos humanos.
mas o Senhor tem levantado os teus filhos para seguir conselhos do céu, conselhos do alto, Pai. O Senhor tem nos tirado, Pai, da terra assolada, Pai, desse mundo do gospel, da mídia, Pai. Sim, Pai, o Senhor nos chamou para tirar os nossos cônjuges do cativeiro espiritual, porque não é um encontro que se vê com olhos humanos, mas é um encontro pela fé, Arabá, Xerecanta, Elaná, o qual o Senhor, Pai, nos instruirá todo o caminho a seguir, Pai. Nos instrua, Pai, no teu caminho, Pai, mesmo que não entendamos nada, Pai. Nos guie pela tua justiça, Pai. Nos conduza pela tua mão, porque o anjo do Senhor nos guiará, Pai. Ó Senhor, nós com os olhos humanos não sabemos para onde ir, mas o Espírito do Senhor conduzirá cada um aqui, Senhor, para a honra e glória do teu nome, a seguir passos verdejantes, ó Pai, a libertar, a curar, a restaurar, Pai. Não, Pai, por vontade humana, mas pela vontade do Senhor. Ó Deus, porque não somos nada, Pai, somos o pó da terra. Santifica-nos na verdade. O Senhor, Pai, nos diz que a palavra é a verdade. Mas para isso, Pai, devemos estar em santificação, vivendo uma vida santa, porque, ó Deus, diferente daqueles que se dizem de Deus, Pai, ó Deus, encobrem o pecado, encobre a violência, mas, ó Pai, o Senhor não nos chamou para isso, mas para a renúncia, para a piedade, ó Pai. Ó Deus, mesmo que pareça impossível, Pai, para esse mundo, para Ti, tudo é possível, Pai, porque o Senhor nos convocou para cumprir, Pai, o teu propósito. E eu profetizo que eu viverei, que as tuas filhas e os teus filhos que esperam no Senhor viverão o encontro dos céus, no qual o Senhor se responsabiliza ao ponto de matar, porque o Senhor é Deus de toda a terra e aquilo que o Senhor falou vai se cumprir na nossa vida quando nos posicionarmos de todo o coração e obedecermos. Dai-nos força, Pai, para chegar até a terra prometida. Em nome de Jesus. Amém. E você diga amém. Livro de Atos, capítulo 9, verso 5. Vamos ler 5 em diante. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu a Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocar o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou,
para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou as vistas, e levantou-se e foi batizado. Amém? Palavra poderosa para hoje. Atos 9 fala o quê? Da conversão. Conversão de Saulo no caminho de Damasco. Então, no caminho de Damasco, Saulo, que perseguia os cristãos, teve um encontro com Jesus. E eu comecei a ler do verso 5 em diante. Amém? No qual, Paulo respondeu, Paulo perguntou, quem és? Então, queridos, muitas vezes na nossa caminhada, nós vamos nos deparar com Jesus. Amém? Vamos ter experiências com Jesus. E essa experiência que Paulo teve com Jesus marcou a conversão dele. Só que quando você lê o texto, Deus ele envia Ananias, um discípulo. Deus ele sempre vai enviar um anjo antes para marcar a nossa conversão, Pode ser um amigo, pode ser ali um pastor, chamado por Deus para discipular, porque o texto é bem claro que fala que Ananias era um discípulo, amém? Enviado por Deus. Então, Paulo, ele ficou 3 dias, eu creio 3 dias, noite e dia, sem comer e sem beber. Então, os 3 dias marca o processo de Paulo para a sua conversão. Jesus, ele ressuscitou no 3º dia. Amém? Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. E da mesma forma, Jonas caminhou 3 dias para chegar a Nínive e pregar ali, porque o maior sinal que Jesus daria aos incrédulos era o de Jonas. Então, o Senhor nos chama para a vida sentimental, a passar nesse processo para salvar. E quem você vai salvar? A pessoa que Deus te mostrar para orar. Amém? Por exemplo, para as mulheres, o homem que Deus te mostrar para orar. Por quê, queridos? Era necessário que Ananias, ele impôsse as suas mãos sobre Saulo, que se tornou Paulo. Amém? Então, Ananias, ele o quê? Ele ouviu a respeito desse homem. Olha o verso 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos santos em Jerusalém? Então, muitas vezes, a pessoa que Deus vai te mostrar, ela já tem feito muitos males. Às vezes, esse homem está ali com uma amante, ele está na prostituição, ele está na religião, ele está no mundo. Às vezes, ele nunca teve um encontro com Jesus. Só que Deus já tinha escolhido ele para você orar, para salvá-lo. Então, queridos, Deus sempre vai usar alguém, Não, Deus sempre vai colocar alguém na nossa vida para você salvar, porque Jesus, ele morreu por toda a humanidade. Não que vamos morrer pela pessoa, mas existe um preço a ser pago. Porque o evangelho não é que temos visto aí na mídia, oba. O evangelho existe uma cruz. Amém? E essa cruz, queridos, é humilhar o nosso eu. A cruz é humilhar o nosso ego. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem quer ouvir palavras duras, queridos? Por isso que os remanescentes na terra são poucos no mundo que esperam verdadeiramente no Senhor.
Porque quando você ouve a palavra do céu, a sua alma é saciada. Diferente da palavra que vem da terra, do Deus Baal. Não sacia, porque busca recursos humanos. Somente com os recursos dos céus é que você pode viver a vontade de Deus. Porque Deus não se deixa escarnecer. Não existe barganha com o Senhor. Então a palavra continua. Olha que palavra poderosa. E aqui tem poder dos principais. Então Saulo, né, que se tornou Paulo, porque Saulo, antes ele perseguiu os cristãos. E ele agora vai o que? Salvar. Ele estava no processo. Deus, ele fala com Ananias, vai. Então ele te diz hoje para a vida sentimental, vai, mergulha nas águas do Espírito, ama essa alma, apaixone, né? Exemplo por esse homem que Deus colocou na sua vida, que ele tem te dado sonhos e visões. Apaixone por esse processo, se entregue, amém? Muitas pessoas se entregam ao mundo, mas quando Deus chama para entregar a ele, não entrega. E sabe por quê, queridos? Muitos não se entregam por medo. Só que quando a gente se entrega ao Senhor e busca os dons, né, espirituais, em 1 Coríntios 12, Deus, ele nos torna vaso para a honra. Não que somos dignos de alguma coisa, é apenas se entregar à obediência. Né? Deus começa a colocar palavras no seu coração. E essas palavras é como fogo dentro do seu coração. Eu já tive essa experiência em sonho. E eu acordei. Eu sentia como fogo saindo do meu peito. E eu via palavras de Deus saindo. Foi sobrenatural. Já tem um tempo esse sonho. Eu acordei. E ao mesmo tempo eu sofri depois uma batalha, uma retaliação. Amém? Porque o inimigo ele fica furioso quando temos experiência com Deus. Então, para Deus, esse vaso era muito importante. E Deus, ele vai falar contigo o quanto esse cônjuge, né, essa pessoa que Deus tem te chamado para gerar, é importante para ele. Porque ele não vai deixar você desistir. Porque o próprio Deus é que vai te garantir. É ele que te chamou, ele é o mesmo que vai fazer a obra. Amém? Então, para Deus, Saulo, um vaso escolhido. Então, queridos, continuando, verso 16. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Quando olhamos o exemplo de Saulo, né, de Paulo, né, que Jesus mudou o nome dele depois do encontro, porque Deus muda o nosso nome no mundo espiritual quando temos o encontro. Nós mudamos de identidade, né, passamos a ser filhos. Ali é falado, né, vemos o quantos livros, né, Paulo deixou, quantas cartas para o povo de Deus. Amém? Quando vocês meditam ali, é maravilhoso as cartas de Paulo. E Ananias entrou na casa e impondo-lhe as mãos. Quando fala de casa, queridos, fala de ambiente, fala de privacidade. Fala de intimidade. Lá em Cantares fala que o rei introduziu, acho que foi a última ministração que eu postei aqui, né? Que o rei introduziu a noiva nas suas recâmaras. Fala de quarto, amém? Fala de casa, nas suas orações. Então, mulher, introduz esse homem nas suas recâmaras. Aleluias! E ele impôs as mãos. Mão fala de autoridade. Amém? Por isso está escrito em Salmos 90:12 que devemos consagrar ao Senhor o trabalho de nossas mãos. E Salmos 90:17. E o Senhor Jesus apareceu no caminho onde vinhas e enviou para tornar e ser cheio do Espírito Santo. Então, como é que essa pessoa vai ser cheia do Espírito Santo? Por meio das suas orações. Muitas mulheres que estão casadas, às vezes vai passar o processo depois. Porque, queridos, quando Deus faz um casamento, né, independente ou não do conhecimento da pessoa, ela precisa passar por um processo. Por isso vemos tantos testemunhos aí de restauração. Porque às vezes a pessoa ela vai aprender o processo depois de casado. Porque Deus ele trabalha realmente, fielmente no matrimônio. Amém? Porque o matrimônio ele só pode ser consolidado por Deus.
E a diferença é que nós fazemos, né, passamos no processo na espera, passamos antes. E ali Saulo, né, ele é convertido, né, por meio da imposição de mão de Ananias. Muitos vão ter que impor as mãos por meio de orações no mundo espiritual. E depois caíram dos olhos como que escamas e recuperou a vista. Então, queridos, é necessário a gente guerrear para que as escamas do cônjuge caia no mundo espiritual, para que o cônjuge te enxergue como, né, mulher, esposa. Principalmente, você tem que ir a caminho de Damasco. Você deve ir pelo vale, né, da sombra da morte, ainda que você ande por esse vale. Você não deve temer mal algum, porque Deus está contigo, como está escrito no Salmo 23. Então, é necessário que você, né, se deixe ser usado por Deus para levantar a sua mão, para estender a sua mão para essa pessoa que Deus colocou ali no caminho de Damasco. Amém? O Senhor nos chama como Ananias. Ananias obedeceu à voz de Deus. Ananias foi usado para que as escamas de Saulo caíssem. Ananias, queridos, foi ali porque aquele homem, Saulo, ele esteve, né, o apóstolo hoje, né, que conhecemos, né, hoje assim, conhecemos como o apóstolo Paulo, que conhecemos, ele esteve 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Então, o processo do número 3 que aprendemos no campo. Amém? Deus sempre vai nos fazer passar por um processo de tempo, porque aqueles 3 dias foi necessário para que viesse Ananias e abrisse os olhos dele, para que ele viesse mais para frente nos textos cumprir o seu chamado. Amém? Espero que essa palavra edifique a sua fé. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Essa palavra é poderosa e o Senhor te chama mais uma vez para salvar. Deus te chamou para salvar nesse sábado dos sonhos.